bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Queremos um papo interessante. De volta ao programa Papo Franco, hoje trouxemos para o nosso estúdio o advogado criminalista Dr. Iago Azambuja, além de especialista em direito civil. Seja bem-vindo, Dr. Iago. Foi sempre um prazer estar aqui e conversar com você, Dácio. O direito civil é uma área muito ampla, mas nós vamos falar das principais áreas de atuação ou dos segmentos, né, de atuação dentro da área civil, mas nós vamos começar pela penal. O direito penal, nós estamos no Agosto Lilás, né, que fala sobre a violência doméstica. Você atuou e essa necessidade, essa migração que você fez para a área penal se deu pela necessidade como atuante na vara de família. Então, hoje em dia, os processos na vara de família acabam levando, em algum momento, por causa da Lei Maria da Penha, briga entre marido e mulher e tal, às vezes quando leva a agressão, o xingamento, enfim, a lei se ampliou de tal forma que, muitas vezes, há uma necessidade do advogado atuar como criminalista, mesmo não sendo criminalista. A questão essas questões envolvendo violência doméstica, o importante é a gente fazer uma diferenciação que a maioria das pessoas acredita que violência doméstica é somente a agressão, é somente a lesão corporal, mas a violência doméstica, principalmente, né, em atos em relação às mulheres, elas vêm sendo vinculadas como violência psicológica, violência patrimonial, violência física e até mesmo qualquer outra forma de violência que impeça a mulher de exercer realmente o seu papel na sociedade ou em qualquer outro meio. Essas violências que a gente considera como psicológicas, como violências patrimoniais, são aquelas que o homem impede a mulher de trabalhar, de seguir a vida, tentando sempre menosprezá-la, mantê-la dentro de casa, prendê-la, entre aspas, reduzindo, né, rebaixando ela, humilhando-a, para que ela não se desenvolva, não siga em frente. A gente tem visto muitos vídeos nas redes sociais, embora a gente não, isso não é uma realidade próxima de mim. Ela é muito mais presente do que a gente imagina. Aquilo que se mostra nas redes sociais ou nos noticiários não representa nem 5% da realidade, mas os advogados têm essa visão porque os processos chegam até vocês, né? A realidade chega até a polícia, chega até o Ministério Público. É impressionante o quanto a violência doméstica vem aumentando, mesmo com tamanha atuação da mídia, né, da imprensa, do poder público, né, do conhecimento jurídico que muitas vezes os agressores têm, mas mesmo assim continuam com a coragem de fazer. Impressionante. A questão, Dácio, é justamente o que você falou. A mentalidade das pessoas é sempre no seguinte: isso acontece com outro, não vai acontecer comigo. É sempre esse ideal. E também tem aquela situação que às vezes a mulher está passando por essa situação, ela comenta com alguém, a pessoa desmerece esse fato, desmerece, fala assim, não, mas isso aí é comum no relacionamento, isso é normal, isso é uma fase. E às vezes, né, e eu falo que assim, na maioria das vezes não é uma fase. A gente, eu achava interessante um cartaz que tinha no fórum, que falava que a violência doméstica é progressiva. E se você parar para pensar, ela é realmente progressiva. Ela não começa já com feminicídio. Ela vem sempre escalonando. Primeiro é a falta de respeito, são os xingamentos, as gritarias, depois a humilhação, depois as ameaças, depois a lesão corporal e, por fim, o feminicídio. Essa é sempre a escala. Porque é importante a gente falar e deixar claro para as pessoas que isso não é algo distante e qualquer pessoa está sujeita a essa situação. Tenho clientes que têm as medidas protetivas contra os seus ex-cônjuges e eu falo para elas, eu falo assim, qualquer situação que aconteça, liga para a polícia. O melhor amigo de vocês é a polícia, porque a polícia é quem vai te proteger, a polícia é quem vai correr atrás e quem vai fazer valer os seus direitos.
Existem ações e reações, toda ação tem a sua consequência. E você não tem que abrir mão da sua segurança para beneficiar um possível agressor sobre a justificativa de que, eu não vou fazer isso porque senão meu filho vai ver o pai dele sendo preso. Foi uma escolha do genitor ou da pessoa em si que cometeu esse ato. Doutor, no primeiro bloco nós falamos, né, muito sobre a Lei Maria da Penha, a violência doméstica, mas esquecemos de citar a questão da denúncia caluniosa. Tem se tornado muito comum e o público, né, principalmente o público masculino, vem, né, denunciando essas ações por parte de mulher. É importante a gente dizer que a lei está aí para proteger as mulheres, né, a mobilização do poder público como um todo, a justiça criou leis realmente são seguras, mas é importante dizer que uma mulher, ao decidir denunciar um homem de forma caluniosa, mentirosa, as consequências também chegam e elas também estão sendo corrigidas e estão sendo pesadas contra essas mulheres, porque isso atrapalha muito, né, todo o funcionamento da lei como um todo. Imagina a polícia mobilizando uma guarnição para ir lá, e aí muitas vezes ela é enganada pelo momento criado ali, mulheres se mutilando e acusando, isso é de uma gravidade absurda, acusando agressores, possíveis agressores, que lá na frente se mostra que aquilo não aconteceu. Sim, isso infelizmente, embora seja em menor número, isso acontece, infelizmente, e isso tira um pouco a força do próprio instituto da medida protetiva, porque descredibiliza. Essas questões envolvendo invenções de história, fulano me bateu, fulano fez isso, e ficar comprovado que nada disso aconteceu, que isso nunca aconteceu, é possível sim que essa pessoa que inventou essa história da medida protetiva responda por um crime que chama denunciação caluniosa. Essa questão da denunciação caluniosa, embora muitas pessoas não considerem algo pesado, mas é um crime. Talvez a pessoa não vá presa, mas que ela vai ter uma condenação, talvez inclusive tenha uma reparação na área civil. A gente acredita que é simples, mas não é tão simples. As violências, elas deixam marcas e deixam marcas de outras formas. Pode ser principalmente nos casos que a gente falou, violência patrimonial, violência psicológica, que é aquela pressão. Um relacionamento abusivo, a pessoa, ela se sente acuada, ela se sente amuada. Entendi. Então, assim, não é tão simples quanto parece. O que eu falo é a importância do advogado nesse ponto que a gente falou. Se a denunciação foi falsa, cabe ao advogado, em contato com o cliente, falou, vamos reunir provas, vamos comprovar isso aqui. Perfeito. Restando comprovado, a gente faz essa outra denúncia referente à denunciação caluniosa. Tá aí a importância do advogado para demonstrar que aquela medida protetiva não aconteceu, que ela não ocorreu, que aquilo lá se baseou de um fato falso. Essa é a importância do advogado. Mas, em um primeiro momento, justamente pela ausência de contingente para fazer essa análise mais fria de cada caso, eu acredito, sigo esse entendimento, que é importante deferir de plano e depois fazer a investigação prévia. A gente sabe que tem pessoas que inventam, mas a imensa maioria são as pessoas que precisam. Perfeito. Doutor, vamos falar um pouco sobre a questão das facções. Sim. Esse é um assunto delicado, mas necessário. Eu já trouxe esse tema para o programa porque quanto mais as investigações, a gente fala de interferência dos Estados Unidos no Brasil, colocando, né, o PCC e o Comando Vermelho como facções criminosas, assim como outras facções são já, né, colocadas dentro desses parâmetros no México, na Colômbia, né? Então, isso de fato traz algo prejudicial para todo o país, né? A gente está falando de o Brasil é soberano, mas quando outros países enxergam que
facções criminosas estão afetando todo o funcionamento da segurança mundial, então não há dúvidas que hoje existe, a gente tem visto isso na imprensa, tem visto isso ano político, né? Aí os políticos exploram muito essa questão da violência, como se isso fosse fácil de se resolver. Como a justiça tem punido aqueles que insistem em fazer parte de facções e como os advogados têm conseguido, diante de tamanho desafio, advogar dentro da área criminal quando envolve faccionados. É importante, foi até bom você falar isso, porque realmente a gente vê bastante a pessoa falar, você defende o bandido. Não, na verdade a gente defende a aplicação correta da lei. A gente defende que a lei seja aplicada da forma... O direito dele, se ele tiver direito. Exatamente. Se for seguido conforme está na legislação, não há o que fazermos. Mas a gente defende a pessoa, defende o acusado com base no que está na legislação. A gente quer que as regras do jogo sejam seguidas. Essa é a nossa necessidade, é o que a gente batalha. Em relação à análise de como saber quando colocam se a pessoa é faccionada ou não, para que se considere alguém faccionado ou presente em alguma organização criminosa, existe uma estabilidade e também uma divisão de tarefas. Não é simplesmente você chegou em um exemplo, em uma boca de fumo, o rapaz está lá vendendo drogas e falou assim, você faz parte dessa facção, vou te levar para lá. Não necessariamente. Você tem que comprovar, aí cabe ao Ministério Público. Ele tem que ter uma função dentro da facção. Ele não é simplesmente... tá vendendo drogas, ele faz parte de uma associação criminosa. É importante a gente falar sobre isso, porque as facções funcionam como uma empresa. Como uma empresa, Você exatamente. tem diretor, gerente, administrador, encarregado e assim, é impressionante. Exatamente. Por isso que se chama crime organizado. É um crime realmente organizado, é uma estrutura totalmente organizada. Então, assim, hoje no dia a dia, nós, principalmente na defesa, o que nós batemos muito na tecla é justamente essa ausência de comprovação de estabilidade e divisão de tarefas, da tarefa que aquela pessoa, em tese, ela está sendo obrigada a fazer na facção. Porque em alguns casos a polícia prende e fala assim, não, essa pessoa aqui, ela faz parte da facção. Tá, mas qual que é a participação dela na facção? Onde que é a divisão de tarefas dela? Mas isso não é difícil de provar, porque não está escrito em um documento. Exato. Ou às vezes está escrito, a polícia encontrar provas, não. O trabalho dele era gerenciar o tráfico de drogas através da facção no bairro fulano de tal. Mas aí é justamente essa a questão que a polícia, o Ministério Público, os órgãos de acusação, eles têm muito mais aparatos do que a defesa. Por isso que a gente utiliza no sistema penal um princípio que chama da paridade de armas. O Ministério Público ele tem muito mais armas para procurar, para justificar, e é a razão pela qual ele detém o ônus da prova, de provar que o seu cliente ele fez parte daquela organização e de que ele realmente é presente naquela organização. Não significa que você, quando o seu cliente recebe uma acusação dessa, você tem que esperar sentado e torcer para o Ministério Público não achar nada. Lá no escritório, nós fazemos uma defesa ativa. A gente pega vários documentos, junta, tenta montar um dossiê que demonstra essa ausência de compatibilidade, que não há de se falar em organização, que ele não faz parte disso. Cabe ao Ministério Público e à polícia fazer essa investigação. Concordo que, na maioria dos casos, é difícil comprovar, mas a polícia e o Ministério Público, eles detêm bastante meios para localizar isso e ir atrás para demonstrar essa efetividade. Perfeito. Agora eu quero que você me fale sobre as consequências. É importante que aquele indivíduo que resolva entrar para o crime, as consequências da nova lei para os faccionados, ela é pesada. Ela é pesada. Queria que você me falasse sobre isso. Tempo, como isso é classificado, como a justiça tem atuado, porque o advogado está ali para fazer a defesa. Mas, como você disse, em algumas situações provada, a situação do indivíduo a lei de organização complicada. Demais. A lei de organização criminosa, ela em si, ela já é uma legislação bem pesada e recentemente
se eu não me engano, na Lei 15.358 deste ano, houve uma rigidez ainda maior para os casos de pessoas ligadas à organização criminosa. Penas que foram aumentadas, consequências na execução da pena, outros, como que podemos dizer, né, benefícios que foram retirados, como indulto, visita, ele fica restrito, fora que alguns são levados direto para presídios federais e lá, lá onde o filho chora e a mãe não vê. A gente, além do fato do presídio por si só já ser algo bem pesado, é também complicado, porque às vezes você não fica no presídio que você foi preso. Alguns presos daqui estão indo para patrocínio, em razão de ser faccionado. A organização criminosa, é claro que a gente fala do PCC e do Comando Vermelho porque são as duas maiores, né, as duas que estão em mais evidência no Brasil, mas elas não são as únicas. A punição que se dá ao membro do PCC é a mesma que se dá a qualquer outro membro da organização criminosa. E essas facções têm sido separadas entre elas, assim, não, o pessoal do Comando Vermelho vai ficar na ala tal, não, do PCC na ala geralmente tal. Ou esses do comando separado, quando naquele presídio só tem um indivíduo de facção, ele é separado dos demais? Porque muitas vezes os faccionados são formados dentro do sistema penitenciário. Geralmente eles tendem a colocar, né, o nosso sistema penitenciário tende a colocar os mesmos membros de facções dentro juntos. Por quê? Porque se você coloca um membro do Comando Vermelho junto com uma ala que só tem membros do PCC ou pessoas ligadas ao PCC, fatalmente esse membro do Comando Vermelho aqui vai ser morto. Sim, sim, mas e quando esse indivíduo fala, não, presídio de patrocínio tem 3 faccionados comprovados, está condenado. Esses 3 são de facções diferentes, eles são separados mesmo quando são poucos, porque assim, até que faça a condenação tem que ter uma prova, mas eles são separados porque, como eu disse, às vezes a facção ela é formada e fortalecida dentro do sistema penitenciário. O que vem sido feito, porque como advogado criminal você acompanha os clientes, a movimentação dos clientes, não, foi transferido para tal lugar, ou às vezes o próprio advogado pede a transferência, porque sabe que aquele cliente vai sofrer uma punição, inclusive risco de morte. Então eu acredito que assim, para fins de melhora, né, se o ideal é melhorar, que seja feito uma educação de qualidade, porque aí sim a gente vai ter resultados bem melhores do que o de El Salvador, principalmente em razão do tamanho do país. Né? Perfeito. Doutor, nesse último bloco nós vamos falar sobre a área criminal, mas principalmente dos golpes, né, que estão sendo cometidos por pessoas que, depois de serem vítimas desses golpes, não sabem o que fazer. Vou procurar o advogado para processar o banco, vou tentar ressarcir, vou tentar me proteger, qual o direito que ele tem. Vamos falar das vítimas, que tem sido comum em todo o país, né? Os crimes vêm acontecendo, quadrilhas vêm migrando, né, de crimes como assalto a banco para fazer crimes que, vamos dizer assim, têm menos risco, né, de confronto, mas não deixam de ser criminosos e as vítimas estão aí e muitas vezes o advogado tem sido, inclusive, vítimas de golpe, né? Eu falo porque eu recebi, inclusive, te mandei foto do dia do meu advogado, a foto dele, falou assim, olha isso aqui, uma pessoa se passando pelo advogado dizendo que o processo que eu tinha, eu acho isso um absurdo, o processo era real, mas ainda não foi nem julgado e de repente lá na frente já estava colocando que eu tinha tido êxito e aí vem o golpe, que para a gente conseguir resolver essa questão da documentação, é só você pagar ali uma taxa, e aí o golpe está aí, cai quem quer, entre aspas, porque muitas vezes cai quem não tem conhecimento. Eu brinco muito, eu tenho uma forma diferente de tratar os meus clientes, né? Você já percebeu isso? Eu converso, eu brinco. E eu brinco com todos os clientes meus, que não é possível que algum cliente meu vai cair num golpe desse. Porque a forma como esses estelionatários, esses golpistas agem é totalmente diferente da forma como eu converso com os meus clientes. Eu tento ter uma relação mais íntima com os meus clientes, né? Mais intimista, de conversar, brincar, justamente... Uma boa saída, hein? Para que na hora que o golpista manda mensagem, ele nunca vai falar algo, opa, bom dia, e aí, tudo bem? Ele vai falar assim, boa tarde, bom dia, senhora fulana de tal. Aqui é do escritório. Exato. E eu não falo assim. Então, outra saída que eu sempre dou de dica principal para todo mundo nesse golpe do advogado é olhe os dados oficiais.
Mas às vezes você está ali na rua ou você está viajando, é ali que... Mas é aí que ele te pega. É nessa ansiedade, é nessa velocidade. Antes de fazer qualquer coisa, não se sucumba ao ímpeto. Senão, peraí que eu vou conversar com o meu advogado primeiro, vou olhar com calma, porque o que faz você cair num golpe é justamente esse ímpeto de fazer rápido. E eles sabem como faz isso, eles sabem mexer com você. Não, tem que ser agora, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E geralmente nada é assim. A gente sabe, a gente mexe com justiça, nada é de uma hora para outra. Ministro do STJ não vai te ligar. Juiz não vai te ligar para falar que vai fazer uma audiência para pegar a sua cara, para ver se vai liberar o alvará. Perfeito. E os golpes bancários têm sido muito comuns. O que as pessoas têm direito depois que elas caem num golpe? Como elas podem tentar ressarcir esse prejuízo quando envolve o seu dinheiro que estava em um banco? Porque hoje eles estão copiando, inclusive, a imagem do gerente, a fala do gerente e, o pior, o número do seu gerente. O que a gente tem indicado? Quando acontece todas essas situações, o mais indicado é você fazer uma reclamação formal no banco, já de imediato, tentar reter esse valor. Caso não seja possível, a gente indica fazer um boletim de ocorrência e entrar contra o banco, principalmente se as movimentações forem totalmente distantes. Os tribunais têm entendido que se você tem movimentações de aproximadamente 100, 200 reais, 400 ou até R$1.000 num dia, e do nada há uma movimentação de 50, de 30, de 20 mil, isso por si só já levanta suspeita. Mas quem caiu no golpe tem o direito real de entrar contra a instituição financeira quando provado que ela teve de alguma forma culpa naquilo. Exato, porque caberia à instituição financeira o dever de cuidado, o dever de olhar e falar, não, peraí, ele não faz movimentações assim. Por que ele está fazendo? Eu vou travar ela aqui e averiguar. Porque quando o banco trava, se for verdadeira, se a transação for efetiva, se ela for real, você vai entrar em contato com o banco e falar assim, eu tentei fazer uma... Já aconteceu comigo. Exato. Então é o seguinte, cabe ao banco esse dever de cuidado e é aí que mora a indenização. Mas é necessário você fazer essa tentativa de bloqueio na hora, ligar e falar assim, cai num golpe, isso, eu quero que trava esse valor. Fazer o boletim de ocorrência é de suma importância, por mais que a gente fale assim, não vai recuperar o valor, mas isso é importante para demonstrar que você caiu num golpe. Porque você está noticiando que foi vítima de um crime. Perfeito. Doutor, nós chegamos ao final do programa, quero agradecer demais a sua presença. Então, esse bate-papo, ele é necessário e eu já trouxe esse tema para o programa, mas é importante a gente estar voltando porque o número de pessoas que estão, principalmente esse último tema que nós abordamos aqui no último bloco, a questão dos golpes bancários, muito comum, mas a gente vem falando de golpes envolvendo contratos fraudulentos. Sim. Contrata de uma questão muito interessante também, que não deu tempo da gente falar aqui, que é a questão de análise de contratos, quando você faz um financiamento ou faz um empréstimo e vem ali nas letras miúdas cláusulas abusivas que fazem com que o cidadão tenha um prejuízo e como advogado na área civil também você consegue fazer, o advogado tem essa importância fundamental para reavaliar esses contratos e reavaliar os prejuízos que esse cliente possa vir a ter. Exatamente. Obrigado pela entrevista. Nós chegamos ao final de mais um Papo Franco. Agradeço a todos pela audiência. Voltamos na próxima semana. Fiquem todos com Deus e até lá. Quer ter um bate-papo sério com você, sério? Bate-papo. Queremos um papo interessante.